Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Como você está? Te recebo aqui com uma caneca de chá, bem quentinho, e eu estou aqui organizando algumas coisas, o meu caderno de anotações, o livro que eu estou lendo, outras outras partes, né, desse mini curso que eu vou dar para vocês hoje, essa apresentação da aula bem prática que a gente vai fazer no dia 25 de julho, né? Um sábado pela manhã, a gente vai se reunir para que a gente juntas possa vivenciar essas práticas, né, de centramento e de conexão e de meditação que eu faço no meu dia a dia. E antes de mostrar para vocês, eu quero contar como que eu cheguei nesse modelo de práticas bem simples, pontuais e que podem ser feitas na distribuição do dia, como eu vou mostrar para vocês. Então, em 2023, aconteceu algo muito forte na minha família e da noite para o dia, em 20 dias, assim, eu precisei mudar muito o contexto da minha realidade para poder cuidar da minha mãe, que repentinamente ficou doente. Então, ela acabou tendo um processo ali que demandava mais atenção, né? Depois de um tempo, ela acabou ficando acamada e eu precisava lidar com essas questões, né, que foram, que se apresentaram de uma maneira bem densa, para eu poder, ter o meu aprendizado, né, vivenciar muitas coisas com a minha mãe ali naquele momento. E eu precisava manter um pouco da conexão com a minha vida, né? Com a rotina que eu sempre gostei de ter quando eu morava, né, na minha casa. Então, como o contexto mudou, eu precisei trazer um pouco desses elementos, né, para o tempo disponível que eu tinha, durante o dia para poder me conectar comigo mesma e ter força para atravessar, né, a rotina um pouco mais acentuada que eu tinha no meu dia a dia com relação à minha mãe. Fora os momentos, né, que repentinamente eu precisava estar com ela no hospital por uma, duas semanas, então eu precisava estar firme, no mínimo que fosse de leitura, de oração, de escrita, de exercício respiratório simples para poder, assim, ter uma saúde mental, poder organizar o meu dia a dia aonde coubesse os momentos que eram 90%, né, dedicados à rotina da minha mãe, e os outros 10% eu precisava estar com eles bem presente, né, comigo. Então, isso me trazia uma conexão assim que eu pude atravessar, né? Essa essa fase de 3 anos aí bem intensas, né? E depois do falecimento da minha mãe, né, ano passado, eu passei por um momento assim que, como todos nós passamos, né, de adaptação. Então, eu retomei novamente essas práticas e elas funcionam, elas nos ajudam tanto num processo que a gente está passando, atravessando uma questão de doença familiar, como foi a minha, ou às vezes uma travessia, adaptação num novo emprego, ou passando por uma questão na própria família mesmo, questões de relacionamento. Então, se a gente coloca um foco e uma intenção, né, nessas práticas e confiança na vida e em Jesus mesmo, de que essa fase, essa travessia vai passar, né? Então a gente consegue ter mais aguçamento do que a gente precisa resolver no dia a dia, porque às vezes a gente entra nessas situações, essas situações se apresentam para a gente,
e às vezes a gente não enxerga a saída, não enxerga o próximo passo que a gente precisa dar. Então, essas práticas facilitam. Então, eu vou contar para vocês como que eu faço, né, até hoje, e como que eu fazia lá na época no hospital com a minha mãe. E aí eu vou trazer mais ou menos aqui como que vai ser esse dia de workshop, que a gente vai vivenciar todas essas práticas aqui que eu vou trazer para vocês em 1 hora e meia, para a gente poder, para vocês perceberem o benefício, né, de práticas simples, momentos de escrita, leitura, de percepção, que trazem muitos benefícios, né? Então, antes, né, quando eu cuidava da minha mãe, eu procurava acordar 1 hora e meia antes de iniciar a rotina com ela, para eu ter esse momento comigo, né? Não já acordar e já, assim, começar a rotina com ela, porque a partir do momento em que eu marcava esse momento comigo, antes de começar o dia, o meu dia ele era muito mais presente, né? Eu tinha muito mais tempo de percepção e de conexão. Eu estava muito mais comigo, apesar de que o ambiente era um pouco pesado, as situações não eram assim, se apresentavam de uma forma desafiadora, mas eu conseguia estar comigo, né? Presente ali. Então, no momento que eu acordava de manhã, né, eu já fazia um movimento do corpo, né, movimentação energética. Então, às vezes eu me sentava, né, na cama mesmo ali, né, quentinha, no cobertor ali, no aconchego, e fazia movimentação energética, né? Então, a gente pode ativar o magnetismo, assim como eu estou fazendo aqui. No workshop, a gente vai fazer outros exercícios a mais, mas o básico é esse aqui que vocês podem fazer. Se vocês perceberem, ó, vocês vão perceber que tem um magnetismo, né, entre as mãos ali. E aí, se você passar pelo corpo, né, fazer esse magnetismo nos chakras, né, nos principais chakras, ativando esse magnetismo nos chakras, né, no coração, e a gente passando pelo corpo aqui, naturalmente, ó, só de fazer eu já percebo a diferença. Naturalmente a gente já consegue se sentir mais vitalizada, né? Depois que eu fazia isso, eu trouxe meu caderno aqui. Eu escrevia pelo menos 1 ou 2 páginas, né? Não sei se dá para ver aqui. As 2 páginas, né, do meu caderno, eu escrevia páginas matinais. É um exercício muito bacana do livro O Caminho do Artista. Então, escrever o que você está sentindo, escrever que às vezes o dia não está fácil, ou que você acordou num dia não muito bom, escrever. Quando a gente escreve o que a gente está sentindo, pensando, o que aconteceu, às vezes, no dia anterior, isso já dá uma limpeza no nosso campo mental, né? E a gente consegue se organizar emocionalmente também. Então, depois que eu fazia a ativação energética, bem simples, eu escrevia. Escrevia como que poderia ser meu dia, como que eu estava me sentindo. E aí, essas páginas matinais ajudam a conexão com a criatividade, com a limpeza mental, né? E traz também uma limpeza emocional, porque a gente coloca no papel aquilo que a gente está sentindo e pensando. Depois que eu escrevia, eu sempre faço, né? Uma leitura matinal. Eu estou lendo agora o livro Viver na Alma, de Juan Garriga. Então é muito legal esse livro e você pode ler algum livro que te faça conectar, né, com a alma, com o seu interior, algum livro que te chame a atenção, né? Você faz ali a leitura de 1, 2 páginas, conforme você se sentir à vontade. Pode fazer algumas anotações, né?
grifar, acentuar alguma coisa que te chame a atenção, porque isso vai trazer uma conexão na sua alma também, né? Você vai ativar a parte da percepção, da sua intuição também, né? A leitura ajuda muito nisso. O campo mental superior, né? Ativa. E depois que eu fazia essa leitura, eu gosto muito do trabalho do Ian Maclaren. Ele é um cabalista. Toda sexta-feira ele faz abertamente ao público rituais do Shabat, né, o fechamento da semana, são rituais e exercícios da Cabala antiga, né? Então ele tem um trabalho muito bacana que é gratuito, que vocês podem acompanhar ou pegar alguma outra meditação orientativa. Eu gosto bastante das do Ian Maclaren. Então, todo dia de manhã ele manda uma meditação de 5, 6 minutos no máximo, onde ele conduz. Eu gosto bastante da condução dele, me conecta muito. Então, é uma condução que me ajuda a conectar com o alto, né, com Deus, com essa força maior que conduz a nossa vida. Então, essa é a minha prática da parte da manhã. E depois eu faço as minhas orações pessoais, né? Cada um vai fazendo aí da forma como entende, né? E como gosta das orações. E aí eu seguia para o meu dia. Quando eu chegava para, né, cuidar da minha mãe, tinha troca de fralda, dar café para ela, tô numa rotina, né, de remédio. Então eu já estava assim muito mais presente com ela, porque eu já estava conectada comigo mesma. Mas tinha dias que eu acordava um pouco mais tarde, e aí eu descia já sem fazer essa rotina, ou fazia uma metade disso aqui, apenas lia o livro ou escutava a meditação do Ian Maclaren, e eu já chegava, o meu dia já ficava mais irritado, eu já ficava mais assim, puxa, quando que isso vai acabar? Eu ficava me lamentando mais. Então eu comecei a perceber que eu precisava dar mais ênfase nessas práticas, para poder estar mais presente na situação que eu estava vivendo, né? Então eu decorria com o meu dia, né, a parte da manhã, normalmente ali, fazia almoço, né, almoçava, dava almoço para minha mãe, estudava também nessa parte da manhã, né, além de fazer as coisas para ela, eu cuidava dos meus estudos, do meu trabalho aqui, no tempo disponível para isso, né? E depois do almoço, né, com tudo organizado já, eu vinha com a segunda parte das práticas, que é uma parte mais de visualização, né? Então, o William Maclaren, como eu falei para vocês, tem esse livro aqui de meditação e cura, guia de orações. Então, esse livro é muito bacana. Eu até separei aqui de uma maneira que fique fácil para mim. E aí, aqui tem uma meditação com visualização, né, dos 72 nomes de Deus. Essa visualização aqui é fantástica, porque através dos olhos, quando a gente olha as letras hebraicas, né, combinação, né, dessas letras aqui, ó, deixa eu trazer para vocês. A combinação dessas letras aqui tem uma tabelinha, são 72 combinações. Então, quando a gente faz a prática de olhar para elas, né, passar o olho, fazendo o exercício de inspirar e expirar, isso limpa os canais de conexão com o alto, né? Então, isso ajuda na limpeza mental, né? Às vezes, a parte da manhã não era... Eu às vezes, tinha algum momento mais desafiador na parte da manhã. A minha mãe tinha a rotina de assistir televisão também, então aquilo dava uma cansada na minha mente. Então, eu gosto e faço até hoje, né? Essa meditação com os 72 nomes de Deus, onde a gente passa o olho e a gente vai fazer juntos, né? Essa meditação aqui. Depois dessa meditação aqui, eu sempre gostava de ler algum salmo, né?
a leitura de salmos, eu olhava aqui e me conectava com algum salmo que eu sentisse de fazer no momento, né? Salmo 91 é muito bom, o Salmo 121, Salmo 23. Então, eu procurava olhar para a situação que eu estava vivendo na vida ali e fazendo a leitura dos Salmos, dos 72 nomes de Deus ali. E depois eu buscava fazer uma visualização, né? Buscando a entrega da situação que eu estava vivendo, que era desafiadora, nas mãos de Deus, né? Então eu estava fazendo a minha parte ali, né? Fazendo as meditações, visualizando a minha vida depois que essa situação, né, mudasse, né? Então era uma fase, eu sabia que era uma fase que eu estava passando e eu não podia me entregar pro sentimento de peso que existia, né, nessa situação. Então eu procurava me conectar, mesmo percebendo o peso da situação, eu procurava me conectar com o que eu gostaria de viver daqui a alguns anos, né? Então é importante a gente depois a gente vai fazer também umas visualizações criativas, né? Como que a gente quer a nossa vida daqui a um ano, daqui a 2 anos. Então é importante a gente ter essa visão, né? A longo prazo, assim, para a gente manter os sonhos conectados, manter a nossa fé, a nossa conexão com o nosso espírito, né? Não perder o tom da vida, né? Nos momentos desafiadores da vida mesmo, né? Então, esse livro aqui me ajudou e me ajuda até hoje. Ele está bem marcadinho aqui, então eu gosto bastante. São livros assim que eu sempre caminho com eles, né? Para onde quer que eu vou. E à noite, antes, né? Eu finalizava todas as minhas coisas e no meu quarto eu procurava fazer uma meditação, que é uma meditação que a gente consegue, antes, né? A gente vai fazer, e é sempre bom fazer exercício respiratório, né? Porque o dia percorreu ali, né? A gente tem o nosso cansaço mental, emocional. Então, eu buscava, além de fazer atividade física, né? Na academia, eu buscava fazer, antes de meditar, exercício respiratório, né? Simples, né? Inspira o ar, segura, solta o ar, segura. Então, se a gente fizer 4, 5 vezes essa respiração, a gente já entra numa sintonia mais presente, né? E aí, em alguns momentos, eu escrevia também novamente, no final do dia, como tinha sido o meu dia, né? Às vezes eu precisava utilizar da escrita para regulação emocional e mental também. Então, mais uma vez, eu buscava o meu caderno ali para fazer essas anotações aí. E aí, eu sempre faço uma meditação onde eu gosto de colocar uma música, né? Uma vibração do amor, ou uma vibração de Deus, né? Para fazer uma meditação onde a gente trabalha a atenção e a percepção, né? Então a gente vai percorrer as partes do corpo, né? Cabeça, os braços, o tronco, as pernas, perceber essa conexão com os pés, né? As raízes saindo e pegando essa conexão com a terra. E aí a gente usa a vela, né? A gente vai usar o elemento fogo aqui. E nesse momento que eu falei para vocês da meditação, né? Eu gosto bastante de ensinar e eu já quero ensinar para vocês. Percebam o campo de vocês. Então, vejam como esse simples movimento aqui de unir esses 3 dedos das duas mãos e apoiar as mãos em cima das coxas, faz com que você esteja mais presente. E aí, essa visualização, ela se torna muito mais eficaz. E quando a gente acende a vela e projeta a luz da vela no nosso coração,
né, com os dedos juntinhos aqui, prestando atenção na percepção da pineal com essa ponte, né, da pineal ligando o coração por dentro do nosso corpo. E aí, com a presença da chama da vela, a gente vai usar a imaginação para trazer essa chama no nosso coração. E aí a gente vai meditar, essa simples meditação, prestando atenção na percepção do terceiro olho, percebendo essa conexão do terceiro olho com o coração e com essa chama da vela, né, do fogo interior. Então, quando a gente une os dedos e a gente faz essa conexão, né, e a gente se sente presente no corpo, observando a respiração, a gente consegue fazer esse processo meditativo em muito mais presença, né? A presença ela se torna assim o ponto-chave, né? Para a gente poder estar com a gente mesmo, né? Então, é uma meditação que a gente consegue fazer de 15 a 20 minutos, super possível, né? Então, são práticas que eu fui organizando para que eu pudesse ter o meu momento de conexão comigo mesma, de extravasar as minhas emoções, compreender um pouco os próximos passos, né? Durante a meditação, às vezes eu colocava a intenção, nossa, eu preciso compreender que passo que eu vou dar nessa situação, com esse problema aqui, o que que eu quero direcionar, né? E na própria vida também, no meu trabalho. Então, essa é a rotina que eu praticava quando a minha mãe estava no hospital, né? No hospital, lógico que às vezes eu não levava vela, mas eu fazia essa meditação e imaginava uma vela acesa, então a gente vai adaptando também, né? Então, aqui em casa, né, cuidando dela, e agora que a minha mãe já é falecida, eu faço essas práticas para manter o centramento e a conexão comigo mesma. Porque antes eu não tinha nenhum tempo, pouco tempo disponível para mim. E agora o tempo está muito grande. Então a gente corre o risco de se perder nesse tanto de tempo que a gente tem. Então, se a gente não se organiza com uma prática, com uma rotina de prática, com uns horários, a gente se perde no tempo, né? A gente fica um tempo grande sem fazer nada e dando desculpa de que não tem tempo para direcionar a vida. Então, é muito necessário que a gente tenha esse equilíbrio, né? Então, esse processo de meditação, de práticas aqui, é uma maneira que eu encontrei de equilibrar, né? O tempo que eu precisava estar, né, nas atividades com o tempo de conexão comigo mesma. E hoje também faço essas práticas e às vezes eu ajusto alguma coisinha ou outra no dia a dia conforme a minha necessidade. Então, eu convido você a estar presente nesse workshop do dia 25, um sábado pela manhã. Vamos iniciar às 10 até às 11h30. A gente vai passar por todas essas etapas que eu apresentei aqui para você. Vamos praticar. O que você vai precisar levar, né, pro dia do workshop? Um caderno, onde você possa ter ele como o caderno das suas anotações, né? Que a gente vai fazer um pouco de escrita, né? Como se fossem as páginas matinais. Eu gosto de colocar música durante esse processo. É, Você vai precisar de uma vela, a gente vai fazer esse exercício, né, de meditação com a vela, com a presença, né, nas partes do corpo, fazendo esse exercício aqui que é muito legal, percebendo, né, fazendo uma pequena percepção entre os olhos
imaginando essa conexão, né, com o coração dentro da gente. Vocês já podem fazer isso, né? É muito legal. E aí a gente vai fazer uma meditação de 15 minutos, né, no finalzinho ali do workshop, para vocês sentirem. Então é muito legal, porque no começo do workshop vocês vão sentir como que vocês vão estar. A gente vai dar uma nota para isso. E no final do workshop, vocês vão dar uma nota de como vocês estão se sentindo, né? É claro que essas práticas são distribuídas, né, ao longo do dia, né? Amanhã, na parte da manhã, após o almoço, e no final do dia ali, quando a gente já finaliza as nossas atividades com a casa, né, com as pessoas ali. Tá bom? Então eu fico muito feliz. Se você precisar de alguma informação, se você precisa tirar alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo, que eu vou estar bem disponível para te responder. É um prazer receber você aqui e a gente trabalhar juntas nesse dia com muita prática, uma prática leve, tranquila, simples e que você vai sentir na hora o benefício de praticar tudo isso com você, tá bom? Um abraço e até mais. Tchau!